jogar bem para ser um time competitivo. Então eu acho que o Mauro tem uma frase a respeito disso. Como é que é, Mauro? Quando o Palmeiras joga mal, empata. Mais ou menos, também não perde. E se joga bem, ganha. É difícil perder, hein? Tem que, o adversário tem que suar. Como disse o Abel aí, usar macacão, né? Botar o macacão, tirar o terno para conseguir. O Palmeiras, nossa, a regularidade é impressionante. Por isso que eu acho que ele fica tranquilo, mesmo levando sustos. E você mostrou o principal lance do Palmeiras. Foi do Luiz Guilherme, que foi um que estava de fora. Tentou então, a cavadinha, assim, né? Você tirou o Hendrick, mas você pôs o cara que criou, e que é um cara importante, e que o Abel falou, Jean, desculpa se eu te interrompi, ele falou assim, que ele até deixou no ar uma coisa meio estranha. Não, no próximo jogo, Pira, eu já vou pensar no que eu vou ter pela frente. Sabe, tipo assim, de repente eu vou tirar o Hendrick. Ele não vai fazer isso na despedida do Hendrick. Acho que não. Mas assim... É a despedida do Hendrick mesmo, contra o São Lourenço, o próximo jogo no Allianz. E ele fala em certo momento na entrevista, não, a partir de agora eu tenho que pensar no que eu vou ter pra frente, em junho, vou supor, né? E mesmo nem em junho, né? O Hendrick já era, agora mais um jogo só. Ainda em maio joga o Palmeiras e já não joga com o Hendrick. Não, porque ele estaria suspenso para o jogo de Criciúma. Como ele não teve o jogo de Criciúma, ele está suspenso para o jogo contra o Atlético Mineiro. Então a despedida dele é nesse jogo. Não, mas eles mantiveram a ordem, né? Eles mantiveram a ordem, eles empurraram as tabela. Então vai ser contra o Criciúma mesmo, o jogo. Ele vai cumprir a suspensão. Ele vai cumprir. Mas depois do jogo no jogo do Atlético, ele não joga, ele estará na seleção brasileira, estará nos amistosos da seleção. Mas então, enfim, assim, e aí ele falou isso, ficou no ar aquela coisa, né? Com relação ao Everton também, né? Não sei o que vai acontecer com o Everton. Uma interrogação na entrevista do Abel. Não, o Everton vai jogar o Lomba nas Copas, o Everton, eu já falei, ele é o número 1, o Lomba é o número 2, mas eu tenho que saber o que vai acontecer com o Everton. E ficou nisso. Como? Vai acontecer como? Vai ser chamado para a seleção, se machucar o goleiro? Será que é isso? Não, o Rafael foi chamado na modificação do goleiro. Então, tem uns pontos ali do Abel, fora o que nós vamos falar depois sobre ter assinado ou não, que também deixaram dúvida, cara. Você vê a entrevista e fala assim, eu já tenho que pensar que no próximo jogo eu tenho que ver quem é que eu vou usar. Aí você fala assim, pô, ele vai tirar o Hendrick, o Estevão, não sei o quê, que o Estevão tá indo. Eu acho que tem uma coisa que talvez seja até positiva para o Palmeiras, na medida em que hoje o Palmeiras não joga o futebol que já jogou com o Abel e acho até que pode jogar com esses garotos todos, com muita categoria, com muita qualidade. Eu acho que a coisa positiva é, você tem a perspectiva de entrada de dois jogadores de um nível muito acima da média do futebol brasileiro. Aí é capaz de virar a página. É isso. Então, assim, a gente não sabe como o Dudu vai estar, obviamente, depois de um ano parado, né? Acho que não chegou a um ano, mas... Treinou bem hoje de novo, né? Treinou bem, fez gol. Então, assim, hoje foi contra o São Caetano. A volta do Dudu é muito importante. A chegada do Felipe Anderson, idem. E esse a gente sabe que está num altíssimo nível lá. A gente até falou com o Barros outro dia, lá numa visita ao CT do Palmeiras. Ele falou, olha, mas não esperem que o Felipe Anderson diga tchau da Lazio e comece a jogar no Palmeiras. Porque a gente precisa ser prudente, a gente precisa dar para ele um tempo de descanso. Então pode ser que o Felipe Anderson venha jogar apenas, não sei, em agosto, de repente, né? Julho tá bom também, né? Vai querer descansar de julho, né? Meio de julho. Não, é porque como ele não tá, como ele não vai para a Copa América, ele fica em junho, descansando tudo para fazer a recuperação ali final de julho, final de junho, começo de julho. Isso, julho. Acho que em julho ele já voltaria, né? Talvez o Dudu, mas são acréscimos consideráveis, né? O Dudu, teoricamente, já poderia estar à disposição do Abel. Mas o Abel está sendo prudente. Hoje, o Bruno Rodrigues, lamentavelmente, se lesionou de novo. A nossa força aqui para o Bruno Rodrigues, um problema no tendão patelar, muito semelhante com aquela contusão do Ronaldinho Fenômeno. E, gente, é difícil o jogador. E outra gente falava se o Palmeiras precisava de um atacante a mais e tal. Isso. Aí lembramos, não, tá voltando o Bruno, tá voltando o Dudu, aí já não tá voltando o Bruno. O Bruno, acho que vai levar um bom tempo para voltar. Diga, Bia. Agora, sobre essa nhaca que o Palmeiras tem mostrado, a temporada passada não foi tão diferente. No ano passado, o Palmeiras também demorou para decolar, também vinha jogando futebol que não convencia. Nesse período, inclusive, nesse período do ano, né? Foi campeão paulista, mas mesmo assim chegou em Copa do Brasil, até foi eliminado
mais cedo de Copa do Brasil, mas principalmente no Campeonato Brasileiro, deixou muito ponto pelo caminho. Tanto que o Botafogo abriu aquela vantagem toda. Por quê? Porque o Palmeiras também perdeu muito ponto. E o Palmeiras não convencia. No Paulista mesmo ganhou muito jogo ali, né, contra o Novo Horizontino, Ituano ali no aperto. O Palmeiras tinha dificuldade. E o que fez o Palmeiras despertar? Quando vai a fagulha quando o Endrick explode, né? Foi a fagulha ali que incendiou, no bom sentido, o Palmeiras. E o Palmeiras arrancou, começou a trazer coisas novas. O ataque começou a funcionar. Vai falar que o Endrick botou fogo, porque foi contra o Botafogo. É verdade. Eu não pensei nessa analogia. Juro que não. Botou fogo no Palmeiras, eu juro que não contra pensei. o Botafogo. De repente, o Palmeiras está nesse mesmo processo. O Abel com dificuldade de tirar, sobretudo do ponto de vista ofensivo, né? Que é onde o time mais incomoda. O time não perde porque na defesa continua tudo um time muito organizado, muito seguro. Agora, na frente, é um time que está sofrendo. Uma dessa, o Felipe Anderson, o Dudu, podem ser essa fagulha. 4, né? Exatamente, a fagulha de trazer algo novo, elementos novos que o Abel começa a trabalhar e o time deslanche. Mas jogando esse futebol que tem jogado agora, em nível de Campeonato Brasileiro, o Palmeiras teria dificuldade de conquistar o bi. Eu tenho uma observação a fazer a respeito do Palmeiras com tempo de treinamento. Não, desculpa, o Tri. Com tempo de treinamento. Todas as vezes que o Palmeiras fica 10 dias treinando, uma semana treinando, 15 dias para voltar a jogar, volta bem. O time joga mal. Eu não sei qual é... Será que tem uma coincidência? Quando tem 15 dias, o Abel vai para Portugal. Ele deixa aí com os outros. Normalmente ele viaja. Eu não sei se é o dedo dele que fica faltando nesses dias. Mas teve uma semana de um jogo para outro dessa vez, do jogo da Libertadores. O Palmeiras não foi um primor na Libertadores, na última partida do Allianz. Não foi um primor, mas fez o que tinha que fazer. Agora, passado isso para jogar contra o Botafogo em Ribeirão Preto, o Palmeiras ganhou 2-1 no Allianz, do Botafogo de Ribeirão Preto, e foi empatar 0-0 em Ribeirão. Só quero lembrar, o Botafogo de Ribeirão Preto é um dos últimos colocados do Campeonato Brasileiro da Série B, o time que não ganha há um bom tempo, um time que vem, inclusive, com muitas críticas da sua torcida. Brigou para não cair no Paulista. Isso. E aí o Palmeiras não consegue uma vitória praticamente com o time titular. Eu concordo com o Jean o seguinte, o Palmeiras vai ter mais do que metade do ataque com 2 jogadores que vão entrar no time. E eu não estou falando de 2 jogadores comuns, são 2 jogadores de nível de seleção brasileira. E ainda tem o Estevão, que é outro jogador, que está sendo vendido agora por 65 milhões de euros. Né? Não é pouca coisa. Ninguém vai pagar 65 milhões de euros por um jogador que não é bom jogador. Então, eu quero passar para vocês da seguinte forma. Esses caras que entram, eles têm potencial para dar esse upgrade, essa subida, passar de um degrau para outro do Palmeiras? Você acredita nisso, Jean? Eu acredito pelo que a gente já viu o Dudu fazer, eu acredito pelo que eu vi o Felipe Anderson fazer nessa temporada. E são jogadores que, assim, aí não vamos discutir e comparar a qualidade técnica, porque é claro que o Endrick, cara, ele pode ser e possivelmente será maior do que todos esses caras que a gente está falando do Palmeiras. Agora, é um garoto. O Estevão é um garoto. Então, assim, é normal. E eles acho que têm se mostrado muito maduros desde o começo da trajetória deles e tal. Mas o Palmeiras ganha jogadores muito cascudos também, acostumados a grandes jogos, acostumados a grandes decisões. E ambos não têm só essa qualidade. Ambos são tecnicamente muito capazes. São 2 jogadores que são versáteis, que podem jogar. Se a gente pensar num 4-2-3-1, os 2 jogam em qualquer uma das 3 posições dessa linha de 3 meias. Então, eu acho que a chegada deles, a novidade da chegada dos 2, você pode dizer, não torna o Palmeiras mais forte porque está perdendo o Endrick. Primeiro que são 2 chegando e 1 saindo, vai. Então, nesse aspecto, o Palmeiras passa a ter também uma rodagem ali. Ele pode começar a rodar, porque aí ele vai ter, só para a gente imaginar, num 4-2-3-1, 4 homens mais ofensivos, imaginando a dupla de volantes Zé Rafael e Aníbal, que também ainda não conseguiu jogar junto, porque um está machucado, o outro está machucado. E aí... Então o Aníbal voltou. Exato, o Aníbal voltou, mas voltou ontem no meio do jogo, né? Depois de... E o Zé Rafael ainda não está no melhor momento dele. Não está no melhor nível, mas assim, esses 2 no melhor nível, acho que são titulares indiscutíveis. E aí você tem, para os 4 da frente, olha as opções. Você tem Veiga, você tem Dudu, você tem Felipe Anderson, você tem Estevão, aí já foram 4. Aí tem Flávio Lopes,
E aí, tudo bem, você pode... Luiz Guilherme, Rony. Se quiser jogar com um centroavante rápido, joga com o Rony, o centroavante de presença diária, que flutua um pouquinho, aí já pode ser o Flaco. Pode ser o Flaco. Então, assim, eu acho que o Palmeiras tem um bom material na mão, acho que a chegada Você acha que o Dudu volta pela esquerda para o Anderson ir pela direita ou o contrário? Não, o Felipe Anderson joga da direita para dentro. Isso. E o Dudu joga da esquerda para dentro. Mas eles também jogam por dentro, como meias. Sim, mas ele joga onde está jogando o Estevão, que cada dia é mais titular. O Felipe Anderson. Isso. Mas o Estevão é cada dia mais titular também. Então, vai sair ele do time? Eu acho que ou vou aproveitar ele e o Anderson pelo meio? Exato. Entendeu? Vai ter alguma coisa para Aí o Rafael Veiga, que não está dando resposta, de repente só pode sobrar para ele. Ele passa a ter uma sombra maior. Eu não citei o Rômulo também nessas opções 2 gols hoje no jogo. Fez 2 gols hoje. O Rômulo, eu disse aqui uma vez, eu vou repetir. Eu vou chamar o Lázaro também, que pode jogar pela esquerda. O Lázaro e joga bem, o Lázaro joga bem. O Lázaro é bom jogador. O Rômulo, eu não sei se ele jogava hóquei, se ele jogava... Você gosta de hóquei? Se ele jogava algum outro esporte, porque o Abel disse que ele tem que passar por um período de adaptação ao Palmeiras, ao futebol do Palmeiras. Então ele tá se adaptando ao Palmeiras para conhecer as táticas do Palmeiras, para conhecer o estilo de jogo do Palmeiras, porque eu confesso para vocês, quando ele entra, ele joga bem. Todas as vezes que ele entrou, é verdade, na minha avaliação, ele entrou bem. Não sei se vocês concordam comigo. Mas o Abel falou ontem, você quer saber, Guilherme? Você ficou meio com a pulga atrás da orelha? Com as coisas do Abel? Te intrigou? Muitas coisas me intrigaram ontem, muito. E fiquei muito frustrado, decepcionado.